Ora, chegou Jesus com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então Jesus lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai meu, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu. E chegou-se aos seus discípulos, achando-os dormindo, e disse a Pedro: Assim não pudeste vigiar comigo 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Outra vez, por 2ª vez, foi orar, dizendo: Pai meu, se não for possível passar este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Depois voltou para os seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegado o tempo, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-vos, vamos, eis que aquele que me trai está perto. E enquanto ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele muita gente com espadas e paus, da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. O que o entregava tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o. E logo se chegou a Jesus e disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus lhe disse: Amigo, para que vieste? Então chegaram eles e lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão e tirou da espada a espada, e feriu o servo do sumo sacerdote, e lhe cortou a orelha. Disse então Jesus ao que tinha ferido: Embainha a tua espada, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou tu pensas que não posso rogar ao meu Pai, e já me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Mas então, como se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém acontecer, naquela mesma hora, Jesus disse aos que o tinham prendido: Sois saídos como contra um ladrão, com espadas e paus para me prenderdes. Estava eu diariamente convosco ensinando no templo, e não me detestes, mas assim é cumprida a Escritura. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos estavam ajuntados. Mas Pedro o seguia de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e sentou-se com os servos para ver o fim. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus para o condenar à morte. E não o acharam, apesar de acharem muitos falsos testemunhos contra ele. Por fim apareceram 2 que disseram: Este declarou: Posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou-lhe, dizendo: Nada respondes. Que é o que estes testemunham contra ti? Mas Jesus ficou calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. E além disso vos digo que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, que necessidade temos ainda de testemunhas? Eis que agora ouvistes a blasfêmia, que vos parece? Disseram eles: É réu de morte. Então lhe cuspiram no rosto, e outros o açoitaram, e os guardas deram nele bofetadas. Mas Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada, dizendo: Também tu estiveste com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo Pedro para o pátio, outra criada o viu e começou a dizer aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E outra vez ele negou com juramento: Não conheço o homem. Pouco depois chegaram os que ali estavam e disseram a Pedro: Em verdade também tu és deles, porque a tua linguagem te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço o homem. E logo o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente.